E pode sentar. Pode se sentar. Nessa música a gente faz uma verdadeira entrega. Eu me abro ao teu querer. Eu me rendo à tua voz. Eu quero me submeter. Isso é uma atitude fácil para o ser humano, sim ou não? Se abrir ao querer do outro, se render à voz do outro, se submeter ao outro, isso é fácil para o ser humano? Não é. Só que por que o compositor, Juninho Casimiro, meu amigo, por que ele colocou dessa forma? A explicação vem na segunda parte. Por quê? Porque os passos que eu dei sem você, Senhor, só me fizeram fracassar. Então, enquanto eu estiver na minha vida ligado somente ao meu querer, à minha voz, ao que eu acho melhor, provavelmente, muito provavelmente, eu só vou fracassar. O caminho, quando a gente se desvia do querer de Deus, da voz de Deus, da submissão ao que Deus quer, é justamente o quê? O fracasso. O tanto que eu já chorei, Senhor, eu me arrependo dos meus planos. Porque enquanto eu fui caminhando nos meus planos, eu só fracassei. Então essa música é de decisão, reconhecendo que sem Deus, que sem viver os planos dele, eu só fracasso. Eu reconheço, falo, Senhor, sem ti eu nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? E daí a gente entrega tudo para Deus, né? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, Jesus, nem me deixa ir. Se não for para fazer a tua vontade, se os meus passos já não forem teus, se os meus minutos não te pertencerem, Senhor, então já não me deixa ir para frente, que eu paro já por aqui. Isso é uma entrega muito séria. Eu dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Veja como isso é profundo. Às vezes a gente canta só na emoção ali, né, do momento, e às vezes nem para perceber a profundidade desse compromisso, a profundidade também desse arrependimento, de perceber, Senhor, realmente, se eu vou pela minha vontade, eu só tendo a fracassar. Eu preciso me deixar conduzir por ti. Você lembra de quando você era criança? Que você tinha que andar segurando sempre na mão de alguém. Era assim quando a gente era criança. É assim hoje com os nossos filhos, a gente tem que andar. O nosso segundo filho, ele é mais decidido, ele tem toda uma liderança, aquela coisa. E ele não gosta muito de andar segurando na mão, a gente tem que ficar, Emanuel, segura, né? Às vezes eu pego até aqui no braço, ó. Porque pegar na mão, às vezes fica mais inseguro do que pegar aqui. Dica para os pais, pegue aqui no braço, que é melhor. Para atravessar uma rua, pega no braço de um, do braço do outro. E não quer muito segurar na mão, mas eu falo para ele, você tem que segurar, você é criança, você não sabe atravessar uma rua sozinho, você não sabe para onde ir, você tem que segurar na mão da mamãe. Né? Enfim, mas muitas vezes a gente fica que nem essa criança, né? Deus querendo segurar na nossa mão para nos conduzir, a gente está aqui, ai não, Senhor, eu já sei. Ah, Senhor, eu já tenho 12 anos de caminhada. Ah, Senhor, eu já caminho desde criança na igreja, já sei o que fazer. Né? Igual com os nossos pais, né? Quando a gente era mais jovenzinho. O pai dando os alertas para a gente, não, pai, eu tenho 18 anos, eu já sei das coisas. Aí passa uns anos, a gente fala, nossa, a gente não sabia de nada, né? A gente sabia tão pouco ali, tinha tanta coisa ainda que a gente tinha que aprender, que a gente tinha que ter ouvido dos nossos pais. Então, jovens, não desvalorizem aquilo que os pais de vocês falam, que os pais de vocês alertam. Quando falam de uma amizade que eles perceberam ali, sabe? Meu pai sempre teve muito feeling para isso, sabe? Ele olhava às vezes para alguma amiga minha e falava, essa amiga aí não presta. Essa aí tem inveja de você. Eu, não, pai, imagina. Não, ela é tão legal. Aí passava um tempo e eu começava a descobrir. Tudo vinha à tona. Falava, caramba, como que meu pai... E meu pai tinha muito isso, sabe? Essa coisa, esse feeling de perceber. Então não duvidem do que os pais de vocês falam, que geralmente vai estar certo. Então que a gente possa ter submissão a Deus. Segurar na mão de Deus. Tem a música antiga, né? Se as águas do mar da vida... Essa é do pessoal mais velho, ó. Quiserem te afogar... Sabe que os jovens sabem? Segura na mão de Deus e vai... E o refrão, vamos ver se vocês sabem? Segura
Ergue o braço aí, segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. E não temas, não temas, segue adiante e não olhes para trás. Então segura na mão de Deus e vai. Que a gente sempre lembre disso. O momento que está querendo ficar meio rebelde, fala, não, eu preciso segurar na mão de Deus, porque senão eu só vou fracassar. Você trouxe sua Bíblia? Trouxe? Vamos abrir, primeiramente, nós vamos trabalhar em cima de 2 textos, rapidamente. Salmo 55. Em algumas traduções, pode ser que seja o Salmo 56. Na Bíblia Ave Maria, é o 55. Ui, desculpem, barulhão aqui. Salmo 55, em algumas traduções, o 56. Nós vamos ler alguns versículos dele. Esse salmo é composição de Davi. Para quem não se atentou a isso, os salmos são todos músicas. Os 150 salmos que nós temos na Bíblia são 150 músicas. E é por isso que o salmo é sempre preferencialmente cantado, porque os salmos foram feitos como músicas mesmo. E nesse caso foi uma música de aflição. Ele estava num momento de aflição e ao mesmo tempo declarando também sua confiança em Deus. Encontraram o Salmo 55? Então, Salmo 55, no versículo 5, Davi diz assim: é em Deus, cuja promessa eu proclamo, sim, é em Deus que eu ponho a minha esperança, nada temo. Que mal me pode fazer um ser de carne? Aí vamos pular lá para o versículo 9, ele diz assim: vós conheceis os caminhos do meu exílio, vós recolhestes minhas lágrimas em vosso odre. Não está tudo escrito em vosso livro? Sempre que vos invocar, meus inimigos recuarão. Bem sei que Deus está por mim. É em Deus cuja promessa eu proclamo. É em Deus que eu ponho a minha esperança. Nada temo. Que mal me pode fazer um ser de carne? Os votos que fiz, ó Deus, devo cumpri-los. Oferecer-vos-ei um sacrifício de louvor, porque da morte livrastes a minha vida e da queda preservastes os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz dos vivos. Amém? Amém. Amém. A Celina tem até uma música, né, que fala: recolhe minhas lágrimas num odre. Já ouviram essa música? É antiga. Escuta os meus gemidos, ó Deus. Em ti eu ponho a minha esperança. Sei que nunca deixarás de me ouvir. E nós vimos de um tempo agora em que muitos derramaram lágrimas, né? Desde 2020 para cá, quanta coisa que aconteceu na nossa vida, quantas perdas podemos ter sofrido de entes queridos, perdas financeiras, perdas em relação ao estudo, trabalho, tanta coisa, né, que a gente foi vivendo, tantas crises que a gente vem passando de lá para cá. Mas olha, você pode ter a esperança e a confiança de que cada lágrima derramada não foi em vão. Essas lágrimas não se perderam assim, não. Deus está recolhendo tudo no seu odre. E eu lembro de uma pregadora que falou uma vez que cada lágrima nossa que nós derramamos ao longo do nosso caminho com Deus, vai se transformar em pedrinhas preciosas que estarão na nossa coroa, lá no céu. Então, cada lágrima que a gente derramou, Deus está colhendo, Deus está recolhendo tudo isso. Porque Deus não nos promete que nós vamos parar de sofrer aqui na terra. É ilusão, gente. As placas de igreja que colocam lá, pare de sofrer, ilusão. Como que alguém pode dizer isso para você, pare de sofrer?
Gente, na vida nós teremos sofrimento sempre. O próprio Jesus falou no Evangelho de São João: no mundo há vez de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Nós estamos dentro de uma religião que tem como símbolo o quê? A cruz. Então o sofrimento faz parte da nossa vida, é parte integrante da nossa vida. E Deus muitas vezes não nos poupa de alguns sofrimentos. Ah, mas por que, Fátima? Deus não me ama? Ou Deus ama mais o outro fulano que não sofre tanto quanto eu? Não é isso. Deus tem os seus caminhos, Deus tem os seus desígnios. Veja a vida dos santos. Quando a gente começa a olhar a vida dos santos, os próprios personagens bíblicos, a gente vai vendo quanto Deus foi permitindo algumas situações que eles passassem provas, difamações, injustiças que passaram muitas vezes, doenças difíceis. E por que Deus permitiu? Porque fazia parte do caminho de santificação daquela pessoa. Talvez aquela pessoa não chegasse no céu se não tivesse passado por aquela situação serviu como purificação. Então os sofrimentos vão pouco a pouco nos aproximando mais de Deus, nos configurando mais ao próprio Cristo crucificado. Então saiba que cada lágrima que você derramou de 2020 para cá, pensando nesse tempo de pandemia, todas as coisas que a gente foi vivendo, não foi nada em vão. Deus está vendo, Deus está contigo, você não está só. A palavra já diz, lá no versículo, qual versículo que a gente leu aqui? Versículo 10. Sempre que vos invocar, meus inimigos recuarão. Bem sei que Deus está por mim. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos essa certeza, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mesmo que a gente passe os perrengues da vida, mesmo que a gente passe por doenças, mesmo que a gente passe por perdas, Deus está conosco. Veja quanta coisa você foi passando nesse tempo, mas hoje você está aqui. Eu sempre digo, você sobreviveu para contar a história. Quantas coisas que eu também já passei, quantos livramentos de acidente, tanta coisa. E a gente olha e fala, não, eu sobrevivi, eu estou aqui para contar essa história. Então, louvado seja Deus por tudo que nós vivemos, mesmo por todas as lágrimas derramadas, porque nada disso foi perdido. Tudo isso está lá no odre de Deus. E um dia vai estar na nossa coroa lá no céu. Amém? Amém. Vocês querem alcançar o céu? Sim. Eu também quero. Então, bora trabalhar para isso. Vamos trabalhar para isso, meus irmãos. O Senhor vai nos falar palavras de vida que vão nos ajudar nesse caminho. Agora eu peço que você ande um pouquinho mais para frente na sua Bíblia. Nós vamos no livro de Zacarias. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Se você achar o livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, você volta algumas páginas, você já vai achar o Zacarias. Tem Zacarias, depois tem Malaquias, que é o último profeta ali antes do Novo Testamento, daí já começa Mateus, Marcos, Lucas, João. Então vai em Mateus e volta algumas páginas para trás que você acha Zacarias facinho. Zacarias no capítulo 9 nós vamos. Zacarias capítulo 9, versículo 9 também, ficou fácil achar. Zacarias 9, 9. Talvez você já tenha ouvido essa palavra algum dia. Ela é bem profética mesmo. Encontraram? Tranquilo? Ah, mas antes de ler a palavra, deixa eu só me apresentar, gente, que eu esqueci de me apresentar, para quem não me conhece muito bem. Eu sou a Fátima Souza, tenho 36 anos, sou casada já há mais de 10 anos, graças a Deus. Meu esposo está ali no teclado, Adriano, meu querido, minha vida. Nós temos 4 filhinhos, 4 meninos, Isaac, Emanuel, Christian e Joaquim, que está no forninho aqui. Deve chegar entre final de maio e começo de junho. Rezem pelo nosso parto, né, que seja tudo dentro da vontade de Deus. E tenho há muitos anos já cantado, pregado por vários lugares no Brasil. Fiz parte também do Ministério Adoração e Vida por 6 anos. Eu saí do ministério na época que eu estava grávida do nosso primeiro filho. Nós nos casamos, dali a pouquinho tempo já engravidamos do Isaac. E daí foi onde eu discerni que eu tinha que me dedicar um pouco mais à missão dentro de casa também. E depois veio todo esse chamado para o trabalho solo. Eu nem imaginava tudo isso, foi Deus que foi conduzindo todas as coisas, né? Só falei, leva-me, Senhor, né? E Ele foi levando.
E hoje eu vou conciliando, claro, sempre priorizando a primeira igreja, que é a família, mas sempre que eu posso também estou saindo e levando a palavra onde o Senhor nos envia. Certo? Então vamos lá, Zacarias no capítulo 9, versículo 9 também, diz assim: exulta de alegria, filha de Sião, solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso. Ele é simples e vem montado num jumento, no potro de uma jumenta. Ele suprimirá os carros de guerra na terra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. O arco de guerra será quebrado. Ele proclamará a paz entre as nações. Seu império estender-se-á de um mar a outro, desde o rio até as extremidades da terra. Quanto a ti, por causa de tua aliança de sangue, libertarei os teus cativos da fossa sem água. Voltai, pois, para a vossa terra, vós que viveis de esperança. Desde agora vos anuncio que vos indenizarei em dobro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Em outras traduções, essa aqui é da Bíblia Ave Maria, na tradução da Bíblia de Jerusalém, o versículo 12 diz assim: voltai para a fortaleza, cativos da esperança. Aqui na Bíblia Ave Maria, voltai, pois, para a vossa terra. Vamos só contextualizar um pouquinho para entender. Zacarias é um dos profetas que trouxe muito a questão messiânica. Nessa parte nós já estamos praticamente na segunda parte aqui do livro de Zacarias, e é onde ele vai começar a anunciar os acontecimentos ali muito próximos da chegada do Messias e do próprio Messias. Então no versículo 9, por exemplo, a gente já tem uma prefiguração do que seria Jesus entrando em... vocês lembraram? Jesus entrando em Jerusalém. O teu rei vem a ti. Ele é simples, ele vem montado num jumentinho, no potro de uma jumenta, já prevendo tudo isso que aconteceria ali, a entrada de Jesus em Jerusalém. O rei chegaria de uma forma simples, é um rei justo, é um rei vitorioso, mas que é simples. Então ali ele já foi denotando o que Jesus seria. A promessa do Messias, o Messias que era esperado ali por gerações e gerações e gerações e gerações. Jesus foi altamente esperado. E quando ele chegou, é uma pena que muitos acabaram não reconhecendo, justamente por conta da simplicidade dele. Muitos esperavam que o Messias fosse chegar cheio da força, do poder, aquela coisa, né? Tipo, abalando tudo. Difícil concorrer, né? Peraí, vamos esperar. Ai, Jesus. Amém. Foi. Então muitos esperavam um Messias que tivesse um perfil um pouco diferente do perfil de Jesus. Esperavam um Messias que viesse de uma forma mais política, viesse lutando mais. Não esperavam que ele fosse chegar da forma como ele chegou, ali crescendo no meio do povo, simples. Claro, fez muitos milagres extraordinários, coisas que ninguém conseguia fazer, porque é o próprio Deus que estava no meio do povo, com todo o poder. Mas ele tinha um jeito simples, ele lidava com todo mundo, ele conversava com os pecadores, não fazia acepção das pessoas. Então, assim, isso meio que abalou a mente de muita gente. Muitos judeus, muitos fariseus não entenderam, falaram: não, mas não tem como esse homem ser o Messias. Eles não conseguiam aceitar a simplicidade de Jesus. Isso é uma grande pena. E até hoje, meus irmãos, tem judeus que não acreditam que realmente o Messias chegou. Tanto que na Sexta-feira Santa a gente reza por ele, vocês lembram disso? Tem um momento ali na Sexta-feira Santa, naquela oração universal, em que nós rezamos especialmente pelos judeus, porque eles são os nossos pais que nos precederam na fé. Só que é uma pena que muitos deles, né, a maioria deles, não acredita que realmente o Messias já chegou, que já passou, para que eles estão esperando ainda que Jesus venha, né, que o Cristo venha, que o Salvador venha. Enquanto nós já sabemos que ele já veio e agora ele voltará. Nós já estamos esperando a segunda vinda, eles estão esperando a primeira ainda, estão nessa. Então é uma pena que muitos acabaram não reconhecendo justamente pela simplicidade de Jesus. E o tempo todo ele foi simples. Veja o nascimento de Jesus, o que foi. O que é um presépio, Natal. A gente fala: meu Deus, como que pode um rei, o rei dos reis, se abaixar de tal forma, de vir ali na maior simplicidade que poderia vir, sendo que ele teria todos os direitos. Mas ele quis fazer dessa forma, ele quis ser simples o tempo todo.
Então o povo tinha essa esperança de que o Messias viria. Nós estamos agora já na esperança da volta de Jesus. E nós sabemos que Jesus virá. Virá ou não virá? Sim. De uma forma ou de outra. Vamos dizer, estamos esperando a segunda vinda de Jesus. Ele virá com seus anjos na glória. Mas ele também pode vir de uma outra forma. Qual seria essa outra forma? Alguém sabe dizer? É fácil. Hã? No dia da nossa morte, né? Tem gente que fala misericórdia, Fátima, não fala disso não. Não podem ouvir a palavra morte, já, misericórdia, não fala isso, Deus me livre. As pessoas têm tanto medo da morte, gente do céu. A gente viu isso com a própria pandemia, quantas pessoas desesperadas. Eu sei de pessoas que estão até hoje trancafiadas em casa, que não saem de casa para nada. Gente, isso é absurdo. Você acha que essa pessoa está batendo bem na cabeça uma hora dessa? 2 anos em casa. Isso é um medo excessivo da morte? Não estou dizendo que a gente não tem que ser cauteloso. Imagina, todos somos cautelosos. A gente procura fazer as coisas direitinho. Mas chega um ponto que você fala, meu Deus, isso já não é saudável. Né? A gente tem que ter cuidado, sim. Mas a vida precisa continuar. A vida precisa seguir. Vírus a gente sempre teve no ar. Sempre teve tanta coisa. Mas agora a gente vai parar a nossa vida, né? Vai parar de vir para a igreja por causa de um vírus. Tudo bem, tem gente que morreu, eu também perdi gente na família. Você pode estar, mas você é insensível, Fátima, você não perdeu ninguém. Perdemos, sim, pessoas na família. Mas, enfim, a gente sabe que tudo, de alguma forma, é permitido por Deus. Né? Se chegou a hora daquela pessoa, chegou. O que a gente não pode fazer agora é a gente engessar, a gente parar. Eu conheço pessoas, por exemplo, que vão para o mercado, que vão para o médico, que vão para tudo que ela, mas não vêm mais para a missa. Acho que o risco está só na igreja. O vírus, né, o Covid só gosta da igreja, só gosta da missa, do povo de Deus. Né? Aquela coisa, eu falo, gente, como que pode? Pessoas que eram de Eucaristia de todo domingo, pessoas que eram ministros da Eucaristia, ministros da palavra, e pararam. Você fala, meu Deus, que medo é esse tão grande da morte, de enfrentar? Né? Enfim. Igual eu disse, não estou querendo tirar a cautela de ninguém, não é isso. Mas a gente tem que entender até que ponto que a gente está preparando a nossa vida para a morte. É nisso que eu quero chegar. Será que a morte nos assusta tanto porque a gente não está vivendo bem a nossa vida? Entenda o que eu estou querendo dizer? Jesus pode chegar na nossa vida tanto na sua segunda vinda, com os anjos em glória, a gente não sabe que dia será. Os discípulos perguntaram para o Senhor, quando vai ser? Ele falou, nem os anjos sabem, somente o Pai. E Jesus, claro, faz isso de propósito. A gente sabe também o dia da nossa morte? Também não sabe. Porque nós precisamos viver bem o nosso hoje. O que nós temos na nossa mão? Esse dia de hoje. Que dia que é hoje? 27. Você tem já o dia 28 na sua mão? Não, tem o dia 20... Não, 29 não vai ter, né? Enfim, tem o dia 1º de março na sua mão? Não tem? A gente sabe se a gente está vivo daqui uma semana? A gente não sabe. Então, tanto a gente não sabe o dia da vinda de Jesus, como a gente também não sabe o dia da nossa morte. Mas o fato é que um desses dias vai chegar primeiro na nossa vida. Ou a gente morre primeiro, ou Jesus chega primeiro. Nós estamos à espera disso. E cada dia que a gente vai vivendo é um dia a menos. A gente vai chegando um pouco mais perto desse dia derradeiro. Mas de que forma a gente tem vivido a nossa vida? De que forma a gente tem se preparado para a nossa morte? Eu sei que quando a gente ouve a palavra morte, realmente nos assusta, a gente tem uma ideia muito, ai meu Deus, mas calma, a gente precisa se acalmar um pouco mais com isso. São Francisco de Assis, ele chamava a morte de irmã. Tem naquele Cântico das Criaturas, depois dê uma olhada na internet, pesquisa lá, Cântico das Criaturas, São Francisco de Assis. Ele chega a falar, né, louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, pela irmã lua, pelo irmão sol. Ele vai chamando tudo de irmão. Aí no final ele diz, louvado sejas, meu Senhor, pela irmã morte, da qual nenhum ser humano pode escapar. Vai fazer parte. Em algum momento, né, vai chegar, a não ser que Jesus volte primeiro. Mas nós precisamos nos preparar para isso, porque um dia todos nós morreremos. Um dia, aqueles que nós amamos também morrerão. Mas a gente precisa cuidar agora da nossa salvação. Nossa salvação é individual. Então pensa, hoje o Senhor quer nos recordar de algumas coisas.
Algumas coisas muito importantes que a gente foi meio que largando, foi meio que perdendo ao longo do caminho. Tem uma canção, acho que em Ré maior vai ficar legal. A gente canta muito ela agora, nesse início de quaresma. Nós já estamos aí chegando na quaresma, né? Vai começar agora nessa quarta-feira de cinzas. E a quaresma é um bom tempo para a gente dar aquela despertada. A gente estava caminhando até um certo ponto ali, meio desligado, mas daí chega a quaresma e vem, ó. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Então, eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos. O que a palavra falava ali, versículo 12? Voltai. A quaresma é esse tempo que nos chama, ó, volta. Você estava caminhando meio desviado, estava desviando um pouquinho da rota, volta. É tempo da gente voltar, meus irmãos. É tempo da gente voltar e preparar a nossa vida, preparar a nossa alma para a chegada do Messias. A palavra vai falar sobre isso. Voltai, pois, para a vossa terra, voltai para a fortaleza, vós que viveis de esperança. Nós vivemos na esperança de Jesus que virá. E Ele virá, como eu disse, ou de uma forma ou de outra. Ou na sua segunda vinda, ou será no dia da nossa morte. De alguma forma nós vamos nos encontrar um dia com Jesus, justo juiz. E de que forma temos nos preparado? Então é hora da gente voltar. Mas Fátima, estou fazendo tudo errado, o que eu faço? Você vai fazer hoje voltar. Voltar para o Senhor. Hoje nós vamos questionar lá no fundo do nosso coração. O que a gente precisa fazer? A quaresma é esse tempo muito propício para a gente olhar para dentro de nós e falar, olha, realmente eu estou com muitos excessos em tal área da minha vida. Isso aqui realmente eu estou falhando muito, eu posso melhorar. Porque se eu morresse hoje, provavelmente eu não iria para o céu direto. O nosso filhinho, o Emanuel, ele faz uma oração todo dia. Ele fala, ó, repitam comigo, Senhor. É que ele fala? Deixa eu tentar lembrar. Ah, tá, ó, repitam comigo, é assim, ó, do jeito que ele faz. Senhor, eu quero entrar no céu com a pureza de Deus, ser mártir aqui na terra e ser beato lá no céu e ser santo depois de beato. Conhecer São José, qual mais que ele fala? São Felipe Neri, né? São Felipe Neri, São Francisco de Assis, ele vai falando vários santos que ele quer conhecer. Aí depois no final ele coloca, São José, rogai por nós. Aí ele fez uma outra oração, ele fala, repitam comigo. Ele é todo líder, 5 anos, menino. Ele fala, Senhor, repita comigo, Senhor, eu não quero entrar no fogo do inferno e nem no purgatório. Eu quero ir para o céu direto. Amém. Aí eu falei, Manu, eu acho que para você completar, Emanuel, eu chamo ele de Manu, né? Falei, Manu, para você completar essa oração, você podia colocar no final, ó, me ajude com a tua graça. Porque ele fala, eu quero ir para o céu direto. Amém. Eu falei, filha, a gente tem que pedir a graça de Deus para nos ajudar, porque sozinhos a gente não consegue, né? Então ele não quer entrar no fogo do inferno, glória a Deus. Ele também não quer passar pelo purgatório, já falou, não, nem no purgatório. Eu quero ir para o céu direto, né? Eu falei para ele, então me ajude com a tua graça. Daí ele incluiu essa frase no final. Então toda vez ele fala, me ajude com a tua graça, me ajude com a tua graça. E amei. E eu achei muito bonitinho, foi uma oração que brotou dele todo dia, depois que a gente reza o terço, ele faz, a gente repetia essa oração, por isso que eu acabei memorizando também, né? Eu achei muito bonitinho, sabe? Esse desejo de estar com Deus, ele tem o desejo de conhecer os santos, ele quer conhecer os santos de perto, quer conhecer São José, quer conhecer Nossa Senhora, né? Muito bonitinho. E a gente, ao longo do caminho, as coisas do mundo foram nos encantando, não é verdade? Pode ser que quando a gente era criança, a gente tinha muito isso no nosso coração, principalmente quem é católico de berço, que foi criado com mais estrutura na fé. Talvez tinha muito isso na questão do mãezinha, eu quero te conhecer, né, te ver lá no céu, a gente cantava, né?
Mãezinha, eu quero te ver lá no céu, né? Então a gente tinha esse desejo, não, eu quero ver Nossa Senhora, eu quero conhecer Jesus, quero tocar na barba de Jesus, passar a mão no cabelo de Jesus, tocar na chaga, né? A gente tinha essas coisas, só que ao longo do tempo a gente foi crescendo, virou adolescente, jovem, e aí as coisas do mundo vão nos distraindo, vão nos encantando, e quando vê, você já não tem mais todo aquele desejo do céu. Você começa a pensar, mas eu queria ficar mais tempo aqui na terra. Eu queria aproveitar mais aqui a terra. Ai, meu Deus. E quanta gente nessa de, a vida é muito curta, então tem que curtir bastante, tem que curtir minha juventude. E acham que curtir a vida, curtir a juventude é viver uma vida desregrada. Acham que isso é liberdade. Confundem a liberdade com libertinagem, que é muito diferente. Confundem a liberdade com safadeza, que também é muito diferente. É triste ver esse caminho que muitos jovens vão trilhando, e às vezes a gente olha um jovem assim, vivendo esse tipo de vida e fala, meu, que vontade, sabe, de colocar na cabeça do jovem e falar, meu, para com isso. Você está no caminho errado, você não está vendo, você não está enxergando para onde você está caminhando, para onde sua alma está caminhando, sabe? Dá vontade, às vezes, sabe, de dar um chacoalhão no jovem e falar, pelo amor de Deus. Mas muitas vezes, algumas pessoas, Deus até permite mesmo ali que fique naquele tempo, naquele caminho, para a pessoa perceber por si só. Chega um momento que cai a ficha. Chega um momento que os conselhos dos pais falam alto. Chega um momento que aquela raiz católica que a pessoa tem vai falar alto, porque o Espírito Santo está lá dentro, ainda mais se a pessoa é batizada. O Espírito Santo está lá dentro clamando, com sede de que a pessoa caminhe com Deus. E se tem pessoas que rezam por elas, tem pessoas que rezam por aquele jovem, que intercede, se tem uma mãe, se tem um pai que dobra o joelho, Deus faz a obra no tempo dele, na hora dele, mas Deus faz. Então a gente, ao longo do caminho, agora pensando na gente, não pensando nos outros, pensa em você mesmo. Por quantas vezes você até se esqueceu da questão do céu? Você estava tão preocupado com as coisas aqui da terra, preocupado em trabalhar, preocupado em estudar, preocupado em conquistar suas coisas, em constituir família e tal. Você está tão preocupado com tudo aqui embaixo, que às vezes até esquece dessa ideia de que a nossa vida não vai ser só aqui, não é só isso. Aí quando alguém da família morre, a gente dá aquele estalo, não é verdade? Quando morre algum amigo nosso, né, vira e mexe, a gente dá aquele estalo e fala, nossa, realmente a vida é tão curta. Quando morre alguém jovem, né, algum jovem amigo seu, quanta gente que faleceu também nesse tempo, até com o próprio Covid, enfim, né, você dá aquele estalo e fala, nossa, realmente a vida é curta. Aí você vai para o velório, você vai para o cemitério, você vai sempre contrariado, ninguém gosta, né, de ir para esses momentos, a gente vai realmente pelo carinho ali, né, com a pessoa, com a família. Não é um ambiente agradável, né, de se estar, as pessoas estão tristes, tudo, mas faz parte, é importante que a gente esteja nesses momentos para dar apoio. Mas é verdade que todos nós ficamos muito mexidos, não ficamos? Quando acontece algo assim? Porque daí a gente relembra o quê? A brevidade da nossa vida. A gente começa a pensar, poxa, de que jeito que eu tenho vivido? Só que daí, de repente, no outro dia, passa um dia, 2, 3, a gente já esqueceu tudo de novo. E a gente já não está mais cuidando da alma de novo. Eu não vou perguntar aqui, não vou pedir para que vocês falem há quanto tempo vocês não se confessam. Vocês vão falar isso para o padre, porque geralmente essa é a primeira pergunta que o padre faz quando a gente vai se confessar, não é verdade? Há quanto tempo você não se confessa? A pessoa... 20 anos... 25 anos... 13 anos... Gente, imagina... Dizem que o justo peca em torno de 7 vezes por dia. O justo. Será que nós somos justos, né? Enfim, não sei. Agora pensa, se o justo peca 7 vezes por dia, imagina se eu não for tão justo e pecar muito mais vezes por dia e acumular esses pecados dia por dia, semana por semana, mês por mês, ano por ano. Quanto pecado que vai ter nas minhas costas, meu Deus do céu. Aí depois, vou rezar, Deus não responde. Eu vou rezar, peço a graça e Deus não dá. Mas, Senhor, por que, Jesus? E o Senhor atende o Sidney e não me atende. O Senhor atende todos os intercessores da Levanta-te e não me atende. Mas há quantos anos você está sem se confessar? 25 anos. Você acha que está tudo ok entre você e Deus?
Não estou dizendo que Deus é vingativo, não é isso, gente, que a gente está cheio de pecado e Deus não vai atender a gente, não é isso. Eu estou dizendo que o pecado cria uma barreira entre nós e Deus. É difícil. Como que a nossa oração vai se elevar a Deus se a gente está cheio de pecado, ainda mais se for pecado mortal? Alguém sabe o que é pecado mortal? Vocês devem saber, né? Pensa nos 10 mandamentos, você aprendeu na catequese. 10 mandamentos. Tudo que é contra os 10 mandamentos, tudo que a gente não vive que está contra os 10 mandamentos é pecado mortal. Quais são os mandamentos? Vamos lá. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu não amo a Deus sobre todas as coisas, se eu coloco outras coisas na frente de Deus, se eu estou idolatrando, por exemplo, o dinheiro, se eu estou idolatrando uma pessoa, estou colocando aquela pessoa acima de Deus, entende? Eu estou amando a Deus sobre todas as coisas? Não. Estou colocando o trabalho no lugar de tudo. Não, aquela coisa. Eu estou amando a Deus sobre todas as coisas? Também não estou. Não tomar seu santo nome em vão. Quantas vezes a gente fala o nome de Deus à toa? Começa a vigiar as palavras. Tem até o salmista que fala: ponde, Senhor, uma guarda em minha boca, uma sentinela à porta de meus lábios. Porque é muito fácil a gente falar as coisas assim, sem pensar. E quantas vezes a gente fala o nome de Deus em vão, o nome santo de Deus em vão? Guardar domingos e festas. Você estava programado para ir na missa das 7 da noite. De repente chegou a sua tia em casa. Fazia anos, vivia lá de Limeira, sei lá, né? Aí você fica sem graça de falar para a tia que você tinha missa para ir. Ah, não, então eu vou receber a tia. Né? E fica lá conversando com a tia e a missa já era, né? Isso foi um motivo grave para faltar na missa? Não foi. É pecado? É pecado. E às vezes a gente fica se conformando com isso. Ah, não, mas Deus entende, Deus sabe que a tia não vinha há muito tempo. O que custa? Você chama a tia para ir junto na missa, ué, se ela não avisou que ia chegar. Entende? Sabe coisas assim que a gente vai meio que largando mão, achando que, ah, não, Deus entende, ah, Deus sabe de todas as coisas. Muita gente usa essa frase, gente, eu acho essa frase muito genérica, assim, muito brega até às vezes, né? A gente quer justificar muitos dos nossos erros, dizendo, não, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de tudo, né? E a gente justifica o nosso relaxo, né? Esse nosso, deixa para lá, não tem nada a ver, não, imagina, não é para tanto, e fica nisso. Honrar pai e mãe, né? Você tem honrado seus pais? Tem visitado seus pais? Tem ajudado eles no que eles precisam? Claro que todo mundo tem a vida corrida, tudo, mas não podemos esquecer, meus irmãos, os nossos pais. Nós precisamos ajudá-los. Assim como um dia eles também nos ajudaram, eles também nos criaram, certo? 5º mandamento, não matar. O que foi aprovado agora, lá na Colômbia, essa semana? O aborto até 24 semanas. Eu estou de 26 semanas, olha aqui. Existe um bebê aqui dentro, que se mexe, existe um bebê que tem vida aqui dentro. Olha o tamanho que já está. Imagina o que é matar uma criança, meus irmãos, minhas irmãs. 26 semanas, estou só com 2 semanas a mais do que eles permitiram ali. Veja que absurdo que chegou o ser humano. Veja que absurdo, sabe? Eu não consigo entender, não consigo conceber como que alguém seja a favor disso. Tinha uma mulher, inclusive, saiu em reportagens essa mulher com um filho no colo, nessa passeata lá desse pessoal pró-aborto lá na Colômbia. A mulher com o filho no colo lá e defendendo o aborto. E alguém colocou embaixo, assim, na legenda, falou, que diferença que tem entre esse filho que está no colo dela, ali que ela está abraçada, beijando, com o filho que pode estar na barriga. E a pessoa acha que não é assassinato o aborto. Se alguém viesse e colocasse um revólver na cabeça do filho dela, que estava no colo dela, não, imagina, não vai matar meu filho. Mas só porque ela engravidou de forma indesejada, né, como elas dizem, querem viver um sexo livre, querem viver tudo que querem viver, e não querem assumir as consequências dessa vivência, né? Então eu posso matar, isso aqui não tem problema. Né? Muitos falam, não, é um amontoado de células, não é uma criança, não é um ser humano. Que hipocrisia, que pecado que clama aos céus. O sangue desses inocentes clama aos céus. E os estudos dizem que tem mais mortos por aborto nesses tempos do que pelo Covid. Pode ver. Morreu muita gente de Covid? Morreu. Mas morreu mais crianças pelo aborto do que pelo Covid. Para você ver como que está alastrado isso. Isso fora os abortos que nem são contabilizados aí nas clínicas clandestinas e tudo mais.
Não matar, meus irmãos. E a questão da morte não é só nesse sentido, mas também o do não matar por palavras. A gente pode ferir as pessoas por palavras. A gente pode ferir as pessoas com atitudes. Que a gente lembre sempre disso. É pecado mortal. É pecado que clama aos céus. Não pecar contra a castidade. Como você tem vivido sua castidade? Sim, porque a castidade não é para ser vivida só pelos solteiros, mas também pelos casados. Nós também vivemos a nossa castidade. Não estou dizendo que isso fica, né, vivendo como irmãos em casa, não é isso. Né? Mas existem períodos ali de castidade, enfim, que precisam ser respeitados. Né? Um puerpério de uma mulher, um momento que você faz uma cirurgia, uma coisa, enfim. A própria castidade de você se manter fiel ao seu cônjuge também, isso também é castidade. Mas jovens, pelo amor de Deus, não vivam uma vida desregrada. A sexualidade foi feita para ser vivida dentro do matrimônio e não fora. E hoje o Senhor está nos chamando, volta, porque se você morre nessa situação, se você morre cometendo o pecado da fornicação, vivendo a sexualidade, vivendo em relações sexuais por aí, com um, com o outro, vivendo desse jeito, você acha que você vai para o céu? Não dá, não tem como, meus irmãos. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, precisa haver arrependimento. Precisa haver arrependimento, confissão e mudança de vida. Então é preciso se arrepender. Se até hoje você estava vivendo de forma meio desregrada, meio assim, masturbação também, quantos jovens e até adultos, até pessoas casadas que vivem viciadas em masturbação e pornografia. Gente, tudo isso é pecado contra a castidade, precisa ser confessado, você precisa ser liberto disso, não dá para continuar. Não dá. Imagina se Jesus volta hoje, te encontra nessa situação, te encontra olhando pornografia, te encontra uma masturbação. Sabe? Pensa nisso, imagina se você morre nessa situação. Pensa, eu preciso mudar, eu preciso viver a castidade, eu preciso conter esses impulsos, é preciso conter. Nós não somos animais, nós temos razão. Amém? Não levantar falso testemunho, não mentir. Muita gente vai cair numa mentirinha aqui, mas é só uma mentirinha, não faz mal para ninguém, né? E fica nessa, é só uma mentirinha. E vai levantando, sabe, os falsos testemunhos. Gente, precisamos mudar de vida. Nem uma mentirinha, nem uma mentirona, nada. Não pode ter mentira na nossa boca. Quem é o pai da mentira? O demônio. Você quer isso para a sua vida? Ou você quer ser filho de Deus? Você escolhe qual pai você quer, o pai da mentira ou a verdade, que é Jesus? Eu escolho a verdade. Escolha a verdade, esteja com a verdade sempre, mesmo que doa, mesmo que tenha consequência difícil, mas escolha a verdade, amém? Não furtar, não roubar. Quanta gente rouba, quanta gente vive em pequenos furtinhos, pequenas coisas também ali, né? Acaba pegando um pouco daquilo que é do outro, no trabalho, assim, vai. Tudo isso Deus está vendo, por mais que não tenha ninguém vendo, Deus vê. Não desejar a mulher do próximo, viver muito bem o seu casamento, viver muito bem ali com o seu cônjuge, não cobiçar as coisas alheias, né? Quanta gente que vive até numa inveja, aquela coisa, fulano tem tal coisa, eu não tenho. Mas eu queria tanto ter aquilo que o fulano tem, né? O olho cresce, aquela coisa, eu queria tanto, né? Fica cobiçando as coisas, que coisa mais feia, meus irmãos. Então, vamos mudar de vida, vamos voltar para o Senhor, porque tudo que vai contra os 10 mandamentos é pecado mortal. Então, o que você vai fazer? Você já vai se programar para fazer uma boa confissão. Eu até te sugiro pegar lá no YouTube. Quem gosta aí do Frei Gilson? Diga aí. Oh, maravilha. Frei Gilson é uma benção, gente. Que trabalho lindo. Quem não conhece, olha, vale a pena conhecer o trabalho do Frei Gilson. Ele tem feito um trabalho lindo, lindo e muito de Deus. E eu conheci agora um vídeo que ele fez, tem alguns meses que eu vi, um vídeo de um exame de consciência. Procura lá, o exame de consciência Frei Gilson. Acho que demora mais ou menos uma hora e pouquinho. Pensa no exame de consciência bem feito. Você já assiste, o exame de consciência dele com papel e caneta na mão. Não é pecado você chegar na sua confissão com o papel, sabe? Porque muita coisa a gente acaba esquecendo, coisas pequenas, sabe? E é importante que a gente tenha ali, sabe? Para a gente não esquecer, não ficar deixando coisa para trás. Então, faz o exame de consciência com o Frei Gilson, conforme ele falar uma coisa que você se identificar, você para o vídeo, escreve no papel, guarda bem esse papel ali, ou já vai se confessar no próprio dia mesmo, depois rasga, joga fora, né? Porque ali Deus já apagou, a partir daquele momento que você se confessou, Deus já apagou tudo aquilo.
Mas faça, porque vale muito, muito, muito a pena. Faça o exame de consciência e volte para Deus. Agora, eu te convido a fazer uma reflexão. Eu falei aqui sobre várias coisas dentro dos 10 mandamentos, mas pensa aí dentro de você, o que tem te impedido de voltar verdadeiramente para Deus? Porque hoje o convite dele é para que nós voltemos. O que pode estar nos barrando? Você sente que existe algo que te bloqueia um pouco? Te bloqueia no relacionamento com Deus? Algo que te impede de rezar, de caminhar? O que tem sido excesso? Pensa aí. O que te faz, por exemplo, não rezar? Olha só, uma das coisas que faz a gente não rezar muito. Você tem aí na sua mão, ao alcance da sua mão, a qualquer momento, né? Celular, gente. Celular é uma bênção. Nos ajuda pra caramba. Ajuda muito. Mas também pode atrapalhar pra caramba. Hoje em dia não é tanto a TV. Antigamente a gente denunciava muito a questão da TV, né? O pessoal que fica muito em frente à TV, novela, parará. Só que hoje em dia até que as pessoas não estão mais tanto em frente à TV. A gente vê muito mais esse fenômeno aqui. É muito mais com o celular. E por aqui você tem acesso a tudo, tanto coisa muito boa quanto coisa muito ruim. E às vezes a gente gasta até muito tempo com as coisas boas. O meu Instagram mesmo, eu sigo muita gente boa. Mães, assim, que são super referência, esposas, coisas que você fala, nossa, eu queria tanto aprender isso, tal. Então, eu sigo só o que realmente eu sinto que me agrega, que me acrescenta, graças a Deus. Só que, às vezes, o que acontece? Eu mesmo tenho que ficar me corrigindo. Porque quando vê, eu já passei muito tempo ali vendo coisa boa, coisa que realmente edifica a alma. Mas eu fiquei muito tempo, e eu poderia ter aproveitado aquele tempo para outras coisas também. Eu poderia ter rezado mais naquele tempo, eu poderia ter dado mais atenção para um filho naquele tempo, eu poderia ter, sei lá, escrito alguma coisa, produzido algum conteúdo, alguma coisa. Entende? A questão da gente gerenciar o nosso tempo. O pessoal dizia, né, que tempo é dinheiro. Mas pensa, realmente o tempo é uma moeda que você está investindo. Nosso dia tem quantas horas? 24 horas. De que forma nós temos investido? Cada segundo, cada minuto, cada hora desse tempo que é nos dado ali por dia. De que forma que eu tenho usado essa moeda que é o tempo? Em que eu tenho investido essa moeda? Estou investindo só em ficar lá rolando feed, fico vendo tudo que está acontecendo na vida dos outros. Aí muitas vezes a gente é levado a pensar mal, né? Ah, mas a fulana, nossa, ela é tão organizada, olha quanta coisa ela consegue fazer, olha, ela tem 7 filhos, ela limpa a casa inteira, ela consegue cozinhar, ela consegue produzir conteúdo na internet, ela responde as caixinhas de perguntas, a gente vai, sabe? E eu não consigo fazer nem metade disso. Mas está lá o dia inteiro, né? Rolando feed. E vendo a fulana, e vendo a cicrana que faz isso, faz aquilo. E a gente muitas vezes é levado, de tanto tempo que a gente despende para aquilo, a gente é levado até a pensar mal, a sentir inveja do outro. Sabe, coisas desse tipo, coisas que brotam no ser humano. Então, a gente precisa limitar o nosso tempo nas telas em geral, televisão, celular, escolher muito bem aquilo que a gente está vendo. Não dá para a gente ver qualquer coisa, não. Não dá para assistir qualquer coisa, não dá para ficar engolindo qualquer coisa que o mundo quiser nos empurrar. Porque a pornografia mesmo, meus irmãos, ela está à solta. A pornografia está em tudo. É os TikTok da vida, aquelas meninas dançando daquele jeito. Entende? Se você fica ali simplesmente olhando as coisas, tudo que o Instagram está te oferecendo, te colocando como sugestão para você assistir, você se perde. Nós precisamos o quê? Voltar para Deus. Se for preciso nessa quaresma, faça até um certo jejum, uma abstinência. Fala, vou me abster de redes sociais, por exemplo. Se abstenha. É uma boa penitência. Começa a pensar, o que eu posso fazer nessa quaresma para ter uma quaresma melhor, para voltar mais para Deus. Se eu tenho gasto muito tempo aqui no celular, então eu vou gastar menos tempo. Vou colocar um propósito, por exemplo, de manhã eu não vou usar o celular. De manhã eu vou me dedicar só à minha oração, às minhas obrigações da casa, meu estudo, meu trabalho. E a gente consegue, meus irmãos. Se a gente coloca propósito, a gente consegue. Veja tudo que pode estar te bloqueando. Agora eu quero ver se vocês estão bem na catequese mesmo. Nós lembramos os 10 mandamentos, certo?
Vamos ver se vocês lembram quais são os 7 pecados capitais. Vamos ver se vocês lembram. Alguém lembra aí algum pecado capital? Eu ouvi inveja. Qual mais? Vamos lá. Preguiça, avareza, gula, luxúria. Ó, falta 2. Ira e... Tadã, tadã. Ó, vimos luxúria, inveja. Inveja foi? Eu perdi a conta aqui do que vocês falaram, gente. Orgulho, vaidade, enfim. Vamos recordar um pouquinho de cada um, porque isso está dentro de nós, querendo ou não. São tendências que nós temos dentro de nós. Todos nós, todos, sem exceção. Inclusive os santos que você admira, os santos que você admirou na sua vida, também tinham essas tendências. São coisas que vêm, assim, sabe? E que a gente precisa refrear. A questão é se você vai dar corda para aquilo ou não. Porque como seres humanos, nós temos a mancha do pecado em nós. Até uma criança, né? Você olha a criança, a gente vê a criança e fala, ai, que bonitinho, ai, é um anjinho, ó, não tem pecado, ai, que coisa mais linda, que coisa mais fofa. A gente fica assim, né? A criança, beleza, realmente, a criança é linda, é fofa, eu amo criança, né? Enfim, mas... não podemos negar que a criança, por mais que ela seja linda, fofa, maravilhosa, ela também tem dentro de si a mancha do pecado, ela não é imaculada. E até na criança pequenininha a gente vai percebendo algumas inclinaçõezinhas. A inclinação da preguiça, por exemplo, né? Às vezes lá em casa a gente enfrenta coisas assim, ó, fulano, vai guardar os brinquedos, os dois, né? Guarda os brinquedos. Aí tem um fulaninho que é mais preguiçosinho, fica, não, mas o outro fulaninho guarda. Aí fica ela deitada e o outro lá se matando, guardando os brinquedos sozinho. E é criança. Aí você vai dizer que não tem má inclinação? Existe uma má inclinação ali. Pode não ser ainda, nossa, que pecado, que pecadão. Mas existe uma má inclinação que puxa a criança para onde? Para baixo. E aí o papel dos pais é o quê? É puxar essa criança para cima. Eu preciso puxar e falar, não, você não pode ser assim. Vamos lá, você vai ajudar seu irmão a guardar os brinquedos. Entende? A gente tem que ir identificando. Quem é pai e mãe aí? Levanta a mão. Identifica nos seus filhos, principalmente se forem criancinhas, identifica neles, ó, as más inclinações, as coisas estão começando. Então, quer comer demais, quer comer muito além da conta. Opa! Isso é gula. Como que a gente resolve a gula? Com a temperança. Então, precisa já desde criança ir colocando a criança no eixo. Você não vai deixar uma bolacha traquinas, um pacote inteiro na mão da criança. Pode comer. Gente, não faz isso com a criança, pelo amor de Deus. A criança vai se transformar num monstrinho dali. Poucos segundos, imagina, todo aquele chocolate, todo aquele açúcar dentro da criança, né? Depois, nossa, mas não sei porque que meu filho é tão agitado. Eu não sei, ele é tão imperativo. Ai, meu Deus, aquela coisa. Mas você deu um pacote de bolacha traquinas na mão da criança para comer, né? Enfim, só dá açúcar. Açúcar é energia. A criança vai ficar ligada no 220 direto. Ai, não, meu filho é hiperativo, Fátima. Meu filho não para um minuto. Eu não consigo vir na missa com meu filho. Gente, mas que alimentação que você tem proporcionado para essa criança? Muitas vezes a criança está lá, ó, sob o efeito, e o açúcar, de certa forma, é meio que uma droga. Não é verdade? Quando a gente está acostumado com açúcar, você fica ali um dia sem o açúcar, você já está morrendo, né? Tipo, a crise de abstinência, né, do açúcar. Aquela coisa, porque é uma droga mesmo, né, filho? Então, uma boa penitência para a quaresma, eliminar o açúcar, né? Tirar os doces, né? Tirar aquele docinho depois do almoço. Sabe essas coisas? Que a gente vai acostumando. Então, voltando no que eu estava falando das más inclinações. Identifica na sua criança o que é uma má inclinação nela. Porque você precisa, como pai, como mãe, puxar ela para cima. A má inclinação vai puxar ela sempre para baixo. Sempre para as coisas rasteiras, para essa terra. E os pais têm a missão de puxar essa criança para o céu. Eu preciso me preocupar com a salvação do meu filho, porque o meu filho um dia vai morrer também. O meu filho um dia também vai estar diante do justo juiz. E eu vou deixar meu filho para o inferno, porque eu fiquei com preguiça de ensinar para ele as coisas, porque eu achei mais fácil deixar ele em frente à TV, deixar ele ter acesso a tudo, lá no Netflix, deixar ele ter acesso a celular, já ele ter seu próprio celular, criança, como se fosse uma coisa linda, como se fosse uma coisa normal. Não, criança não tem que ter celular. Criança não precisa de celular. Eu e você tivemos celular quando a gente era criança? Não, e a gente viveu muito bem.
Graças a Deus. Criança não precisa de celular. A criança pode ter o celular depois que ela tiver condições de comprar o dela. Quando ela estiver trabalhando, ela compra o dela. E daí ela pode viver com o seu celular. Enquanto isso, ela está sob o olhar dos pais. Os pais têm que manter essa criança. Entendem, meus irmãos, como que as coisas foram se soltando, se relativizando? E tem criança com 8 anos já vendo pornografia. Mentira, Fátima. Não é mentira. Eu tenho até estudado um pouco mais sobre isso e tenho visto. Gente, é decadente. É decadente ver o que tem acontecido. É triste demais. Ver crianças viciadas em pornografia com 8, 9 anos de idade. Por quê? Porque os pais deixam a criança ter o próprio celular, deixam o filho ficar lá no YouTube, e o YouTube vai sugerindo um vídeo aqui, outro vídeo ali, que vai levando, automaticamente vai levando para a pornografia. E você vai deixar seu filho para o inferno? Você vai deixar seu filho na mão do demônio assim? Pensa que Deus não vai te cobrar? Pensem, meus irmãos, a nossa responsabilidade não está, claro, só sobre a nossa vida. A nossa salvação é individual, sim. Mas se nós somos pais e mães, existem pessoas sob a nossa responsabilidade. E a salvação dessas pessoas, a salvação dos nossos filhos, também depende daquilo que a gente estiver ensinando para eles. Talvez você fale, mas Fátima, meu filho já é adulto, já é adolescente, eu ensinei ele na igreja, mas ele não está caminhando na igreja. Tudo bem, você deu estrutura, você fez a sua parte, ou mesmo que você não tenha feito a sua parte lá atrás, talvez hoje você se arrependa, porque de repente você começou a caminhar mais firme com Deus agora, sei lá, depois que seu filho já tinha 15 anos, já tinha feito tanta coisa. Amém. O que passou, passou. O que importa é daqui para frente. O que eu posso fazer pelo meu filho a partir de agora? Se eu não fiz antes, o que eu posso fazer a partir de agora? De que forma eu posso influenciar o meu filho positivamente, influenciar ele para o céu, a partir deste momento do dia de hoje? Então não fica carregando culpa do passado, sabe, segue, a partir de hoje, então o que você vai fazer? Se seu filho tem celular, tira o celular da mão dele. Mas como que eu vou tirar? Tirando! A partir de hoje você não tem mais celular. Você não precisa de celular. E você está salvando o seu filho de muita coisa. Não só da pornografia. Meus irmãos, existem sites, existem redes sociais que fazem muito mal, que são muito nocivas aos nossos filhos, que incentivam os filhos a se mutilarem. Vocês já viram isso? Criança que estava em redes sociais, em grupos de WhatsApp, em que eles ficavam meio que disputando para ver quem conseguia se mutilar mais, para ver quem tinha coragem de tirar a própria vida. Gente, isso é sério. Eu já vi casos assim de uma menina que estava entrando em depressão, a mãe não sabia por quê. Aí foi pegar o celular dela, um desses grupos, que a menina ficava lá no meio, sabe, e rebaixavam ela, e falavam que tinha que se matar, e a menina estava angustiada, a menina vivia numa angústia tremenda. A mãe tirou o celular dela, tirou ela da escola que ela estudava, porque ali é onde estavam aqueles amigos, aquela rede de amigos, né? Amigos da onça, né? Só se for. E foi a melhor coisa que ela fez na vida dela. A filha dela foi salva, graças a Deus, a tempo. Mas veja quanto mal está rondando as nossas crianças, os nossos jovens. E se os pais estiverem desatentos, achando que está tudo bem, está tudo bom, não, ele sabe, não, eu dei estrutura. Não dá para a gente sair largando não, meus irmãos, não dá. Amém? Bom, então vamos voltar aqui nos pecados capitais, só para a gente poder relembrar um pouquinho mais. Então, os pecados capitais, a gula é o desejo insaciável, além do necessário, em geral, por comida e bebida. Segundo tal visão, esse pecado também está relacionado ao egoísmo humano, querer ter sempre mais e mais, não se contentando com o que já tem. É uma forma de cobiça. A gula, de certa forma, é isso também, a cobiça. Ela seria controlada pelo uso da virtude da temperança. Então, a temperança vai nos ajudar a regular. Então, eu comi, eu estou satisfeito? Amém. Por que eu vou comer além da conta? Isso foi uma das coisas que eu aprendi na época que eu fiz reeducação alimentar. Eu pesava 87 quilos em 2014. Foi uma época que eu descobri vários problemas de saúde, descobri que eu estava com gordura no fígado, estava com pedras na vesícula também. Quem aí ainda tem vesícula? Cadê os que têm vesícula? Porque a maioria já tirou, né?
Difícil quem não tenha tirado vesícula na vida, né? Eu fui fazer um ultrassom abdominal lá para ver, checar a saúde. De repente a médica olhou e falou: nossa, sua vesícula está cheia de pedras. Falei: nossa. Eu falei: como que resolve isso? Ela: cirurgia. Eu: Aí comecei a rezar, falei: Jesus, se o Senhor quiser me curar sem cirurgia, eu agradeço muito, Jesus, né? E rezei, e nada, né? Eu ia fazer outro ultrassom, as pedras estavam lá ainda. Falei: Jesus, o Senhor vai querer mesmo que eu passe pela cirurgia? Tá bom. Mas aí passei, graças a Deus, deu tudo certo, né? Recuperei bem. E foi nessa época que eu despertei para cuidar mais de mim, para emagrecer aqueles quilos que estavam muito além ali para minha altura, para o IMC e tudo mais. Comecei a fazer reeducação alimentar e exercício físico. E na reeducação alimentar eu fui aprendendo o quê? Que eu tinha que achar o ponto de saciedade. A gente come, certo? E a gente precisa identificar qual é aquele ponto de saciedade. Eu não sei se é exatamente essa palavra, tecnicamente falando, mas todo mundo percebe o momento que já está satisfeito, não tem isso? Você come e você fala: nossa, eu estou bem já. Só que muitas vezes o que a gente faz? A gente ultrapassa esse ponto da saciedade. A gente já está saciado, já matou a fome e a gente ainda continua comendo. Não, vou comer mais, vou comer mais. Rodízio, então, gente, rodízio é a fonte da gula. Rodízio de pizza, rodízio de, sei lá, de panqueque, de churrasco, essas coisas, né? Porque você come, você já está saciado, mas você: não, mas eu quero comer mais. Não, mas eu quero provar aquela carne ali diferente. Quero provar isso, quero provar aquilo. E fica nisso, sabe? Gula, gula, gula e gula. A gente vai comendo muito além do que a nossa saciedade. Chega o ponto, você sai do restaurante assim, né? Tipo, carregando: nossa, gente, nunca comi tanto na vida, tá até triste, né? Aquela coisa, sai com barriga de grávida, né? Do restaurante. Destruído de tanto que comeu. Sai com sono, aquela leseira. Você acha que isso fez bem pro seu organismo? Fez bem? Não. Imagina aquele tanto de carne ali para o seu organismo processar tudo aquilo, intestino, tudo, misericórdia, é muita coisa, né? Se a gente passa do ponto da saciedade, então isso é gula, meus irmãos, e a gente vai se acostumando. Ah, mas está tão gostoso. Claro, comer é uma das coisas mais maravilhosas da vida, gente, é muito bom, é bom celebrar, né? Tudo, quando a gente está com os amigos, só que a gente precisa achar aquele ponto da saciedade. E São José Maria Escrivá, ele vai mais fundo ainda. Ele fala que se a gente senta à mesa e come sem fazer pelo menos uma penitência, a gente já comeu como um pagão. Então ele já fala nesse sentido, que você tem que comer, mas ainda não comer tudo que você precisaria. São José Maria Escrivá ainda gostava de deixar um espacinho. Ele nem chegava no ponto ali da saciedade, ele queria ainda deixar um pouquinho de penitência, sabe? Ficar ainda com um tiquinho de fome, sabe? Aquela coisa, para deixar como penitência. Mas enfim, se a gente já chegar no ponto da saciedade, já ajuda muito. Não ultrapassar isso, certo, meus irmãos? Não deixar a gula tomar conta da nossa vida, usar a temperança. Então pensa aí nessa quaresma, o que você pode fazer para voltar para Deus nesse ponto da gula. Então eu posso regular mais? Posso colocar um pouquinho menos de comida? Posso tirar o doce ali depois do almoço? Posso tirar o refrigerante, sei lá, o suco? Porque não é muito saudável mesmo a gente comer e beber ao mesmo tempo. Enfim, sabe, tira alguma coisinha que você gosta. Tira a farofa temperada que você gosta, né? O pão francês, sei lá, come uma crepioca, uma coisa mais saudável. Dá um jeito, você vai achar alguma coisa que te ajude nesse sentido, certo? Amém? Amém. Segundo ponto, a avareza. O que é a avareza? É o apego excessivo e descontrolado pelos bens materiais e pelo dinheiro, priorizando-os e deixando Deus em segundo plano. Então a avareza chega a ser, de certa forma, uma idolatria. Jesus chegou a falar no Evangelho: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então a avareza não é para a vida do cristão. Nós precisamos combater. Certo, meus irmãos? Terceiro ponto, a luxúria. É o desejo passional e egoísta por todo prazer sensual e material. Também pode ser entendido no sentido original, que é deixar-se dominar pelas paixões. Então isso é a luxúria. Consiste no apego aos prazeres carnais, corrupção de costumes, sexualidade extrema, lascívia e sensualidade. Então muita gente, veja os jovens, veja as pessoas vivendo tudo de uma forma erotizada, sexualizada. Parece que as pessoas só pensam nisso o tempo todo. É triste demais de ver, é triste, assim, é decadente essa situação.
A gente vê o quanto as pessoas estão dominadas, muitas vezes sem perceber, pelo pecado capital da luxúria. Quantos são condenados ao inferno por causa da luxúria? Presta atenção no que você tem assistido, presta atenção no que você tem feito. Igual eu já falei sobre não pecar contra a castidade, vamos nos libertar de tudo que possa estar ferindo a nossa pureza, nossa sexualidade, meus irmãos. Então nada de masturbação, nada de pornografia, larga tudo isso. Viva uma vida com Deus, uma vida pura, uma vida santa. É possível. Você pode viver sim uma vida sem luxúria. Quarto ponto, a ira. Muitas vezes a gente fala, nossa, eu estou irado, né? A pessoa está assim com a raiva, né? Aquela coisa. A ira é o quê? É o intenso e descontrolado sentimento de raiva, ódio, rancor, que pode ou não gerar um sentimento de vingança. Muitas vezes gera. É um sentimento mental que conflita o agente causador da ira e o irado. A pessoa se torna furiosa e descontrolada, tem o desejo de destruir aquilo que provocou a ira. Já viu pessoa que é descontrolada, que fica, né? A gente vê até notícias horríveis às vezes, né, nos jornais. O cara, que a mulher largou dele, ele ficou irado e foi lá e matou a mulher, matou o outro homem. Aquela coisa, estava descontrolada, né? Eu estou irado, eu vou me vingar. E não apenas contra os outros, mas também voltar-se contra aquele que deixa o ódio plantar sementes em seu coração. Seguindo essa linha de raciocínio, o castigo e a execução do causador pertencem a Deus. Então, gente, a ira é algo que precisa ser combatido, e muitas vezes dentro de casa mesmo, né? As pessoas da sua casa são fáceis, sim ou não? É facinho lidar, né, com seus pais, com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, é fácil? Você ama eles? Sim, a gente ama. Mas eles nos irritam às vezes? Mas você vai se deixar dominar pela ira? Não. Você vai dormir brigada com seu marido? E se você morre nessa noite? E se o seu marido morre nessa noite? Não estou brincando não, gente, é verdade. Teve um caso, eu conheci uma mulher que ela tinha trauma, porque ela tinha brigado com o pai dela. Brigou feio com o pai, falou um monte pro pai, aquela coisa. O que aconteceu? Antes que ela se reconciliasse, naquele dia o pai dela morreu. No dia que eles brigaram feio. Até hoje ela ainda carrega uma chaga, ela já pediu cura para Deus, tudo, mas ela ainda se sente, sabe, com aquele remorso. Acho que a palavra seria o remorso mesmo. Fala, nossa, eu podia não ter brigado com meu pai, ou eu poderia ter pedido desculpa para meu pai, porque ele morreu e eles estavam nessa situação, sabe, brigados. Imagina, não estou dizendo que você tem que pensar em morte o tempo todo, não é isso, mas eu estou dizendo que a vida é curta. Sabe, para a gente ficar perdendo tempo com essas coisas. E a gente tem que pensar na nossa salvação e na salvação do outro. Por isso que você não vai dormir mais brigado com seu marido, em nome de Jesus, amém? E você não vai dormir mais brigado com sua mulher, homem. Você que está aqui não vai dormir brigado com os filhos. Gente, a gente tem que viver como se a gente tivesse só o dia de hoje. Se eu só tenho hoje, eu preciso estar bem com todos hoje. Eu não posso estar querendo me vingar. Eu não posso estar com falta de perdão dentro de mim. Eu não posso ter coisas que me afastem de Deus. E a ira nos afasta de Deus. Outro ponto aqui, a inveja. A inveja é considerada pecado porque uma pessoa invejosa, ela ignora as suas próprias bênçãos, não é assim? A pessoa invejosa, ela está sempre de olho no quê? Ela não está vendo as bênçãos que estão acontecendo na vida dela. Por quê? Porque ela está achando que está acontecendo a bênção só na vida do outro. Só o outro que é abençoado. Ela prioriza o status de outra pessoa no lugar do próprio crescimento pessoal. Então, em vez dela procurar crescer, dela olhar para o outro ali, porque tem pessoas que são melhores que nós, tem ou não tem? Não dá para dizer, fulano, não, ninguém é melhor que ninguém. Tem pessoas que realmente são melhores que nós em alguma habilidade, alguma coisa. Tem pessoas que já adquiriram virtudes que a gente não adquiriu. Mas eu vou olhar para essa pessoa com inveja? Não, esse não é o caminho. Eu tenho que olhar para essa pessoa que é melhor que eu em alguma situação, enfim, em alguma habilidade. Eu vou me inspirar nela. Eu não vou usar, entende que é diferente o que a gente tem que fazer? O manejo dentro de você não tem que ser o da inveja, de ficar, nossa, ela consegue, eu não consigo. Não, então eu vou me inspirar, deixa eu ver o que ela fez. Conversa com a pessoa, fala, nossa, eu queria tanto melhorar em tal ponto, né? Como que você fez para conseguir isso? Então, a inveja é o desejo exagerado por posses, status, habilidades e tudo que a outra pessoa tem e consegue. O invejoso ignora tudo o que é e possui para cobiçar o que é do próximo.
A inveja é frequentemente confundida com o pecado capital da avareza, que é um desejo por riqueza material, a qual pode ou não pertencer aos outros. E ela é proibida nos 10 mandamentos, enfim, faz parte também da questão da cobiça, tem muito a ver. Então que a gente possa eliminar a inveja da nossa vida. Usa o outro como inspiração. Pega eles falando, eu vou me inspirar, eu quero ser pontual como essa pessoa, eu quero ser produtivo como essa pessoa, eu quero falar como essa pessoa. Então eu vou estudar para melhorar. Eu vou ver o que em mim pode ser mudado, certo? Assim a gente faz de uma forma positiva. Outro ponto aqui, a preguiça. Eita, mas o brasileiro morre de preguiça. A gente muitas vezes se deixa levar pela preguiça. E a Igreja Católica apresenta a preguiça como um dos 7 pecados capitais, caracterizado pela pessoa que vive em estado de falta de capricho, de esmero, de empenho. A pessoa vive em negligência, sabe? Desleixo, morosidade, lentidão e moleza. Né? Por quê? De causa orgânica ou psíquica, que a leva à inatividade acentuada. A pessoa tem aversão ao trabalho, frequentemente associada ao ócio e à vadiagem. Está forte aqui a palavra, né? Mas faz sentido, meus irmãos. E a gente vai se deixando levar, eu estou com tanta preguiça. Eu lembro de uma vez que o Isaac, nosso filhinho mais velho, ele tinha, eu acho que uns 4 ou 5 anos. Um dia eu estava deitada lá, eu tinha ele e tinha já o Emanuel, bebezinho, né, o segundo filho. Ele falou, mamãe, faz uma pipoca doce para mim. Ele estava com vontade de comer pipoca doce. Eu acho que ele tinha visto o pipoqueiro perto da escola, e daí ele ficou com a pipoca doce na cabeça, né? Aí eu falei, ai filho, ai não. Ele, ai mamãe, eu queria tanto comer pipoca doce, faz uma pipoca doce para mim. Eu, ai filho, eu tô com tanta preguiça. Falei assim, sabe, né? Ele, mamãe, preguiça é pecado. Eu fiquei assim, não, ele 4, 5 anos. Falei, tá bom, filho. Não, eu levantei na hora. Falei, misericórdia, Jesus, eu preciso fazer essa pipoca doce agora, custe o que custar. Sabe, desse jeito. E às vezes a gente deixa levar. Já teve outros momentos assim, sabe? Porque a gente meio que normalizou a preguiça, não é verdade? A gente normalizou. Não, eu tô com tanta preguiça. Tipo o Chapolin, né? Sim, eu vou, né? A preguiça, a falta de coragem. Sim, eu vou. E não vai. E fica nisso, sabe? E a gente acostuma, né? Ah, mas eu tô com tanta preguiça, eu não vou levantar agora não. Ah, não, mais 5 minutinhos. E daí, o seu despertador toca uma vez só? Ou vai? Você coloca lá de 2 em 2 minutos, né? 5 em 5 minutos, não. Você já coloca, tipo, você tem que acordar às 6 da manhã, você já coloca a partir das 5h30, né? 5h30, 5h40, 5h45, 5h47, 5h50, e vai tocando. Meu Deus do céu, misericórdia. Vou dizer uma dica aqui de São José Maria Escrivá, porque eu gosto muito dele. São José Maria Escrivá dava a dica do minuto heróico. Já ouviram falar disso? Repete para você não esquecer. Minuto heróico. O que é um minuto heróico? Você vai levantar na hora que o despertador tocar. Faz a experiência. Amanhã é segunda-feira. Eu sei que está no meio do feriadão, né? Praticamente. Mas se você tem que acordar em tal horário, coloque para despertar uma vez só. Esquece a soneca, esquece a função soneca, desativa tudo lá que tem a ver com soneca, coloca para despertar lá uma vez só. Você tem que levantar às 5h30 da manhã, coloca lá 5h30. E você vai fazer o exercício, já vai dormir pensando nisso. Antes de dormir você fala, não, eu tenho que viver um minuto heróico. Na hora que despertar, você vai, sem pensar muito, sem ficar olhando para o teto, você simplesmente levanta. Sabe, você não vai ficar na cama lá pensando, molengando. Você vai simplesmente levantar, já vai escovar os dentes lá, lava o rosto, joga água, toma aquele banho, faz o seu ritual ali da manhã. Mas não dá corda para preguiça. Sabe, são coisas pequenas, não são, meus irmãos? A gente vai se acostumando, e quando vê, a gente está cometendo pecado capital o tempo todo. Nós precisamos, despertar. Então, quaresma, o que você pode fazer? Propósito de acordar mais cedo. Ai, que eu nunca tenho tempo para rezar, meu dia é tão corrido. Então o que você faz? Acorda mais cedo. Se você tinha que levantar às 6, que tal se levantar às 5h30? Aí você vai ter um tempo ali para ouvir a homilia do dia. Coloca lá no YouTube, Padre Paulo Ricardo, Padre Mário Sartori. Coloca lá, ouve a homilia. Escreve o que você entendeu, a reflexão da palavra. Faz o seu oferecimento do dia. Nem precisa ser algo tão demorado, sabe? 5 minutos que for. Mas sabe, faz esse propósito e vive um minuto heróico. Guarda isso. Eu não vou mais dar corda para preguiça. Então eu vou levantar na hora que tocar o despertador, certo? E o último,
o orgulho ou a vaidade. Conhecida como soberba, ela é associada ao orgulho excessivo, arrogância e vaidade. Em paralelo, segundo o filósofo Santo Tomás de Aquino, a soberba era um pecado tão grandioso que era fora de série, devendo ser tratado em separado do resto e merecendo atenção especial. São Tomás de Aquino tratava em separado a questão da vaidade como sendo também um pecado. Mas a Igreja Católica decidiu unir a vaidade à soberba, acreditando que neles havia o mesmo componente de vanglória, devendo ser então estudados e tratados conjuntamente, certo? Então, a gente tem que perceber o que em nós está sendo soberba, o que está sendo vaidade, se a gente está se achando muito melhor que os outros, está sempre querendo estar em cima. Não, vamos viver a humildade, vamos reconhecer que a gente é, vamos ocupar o nosso lugar, vamos fazer as coisas da forma certa. Então, meus irmãos, a gente tem até um livro em casa, chama Catecismo Ilustrado, muito bom. Ele tem todo o catecismo de um lado, a parte escrita, e do outro tem desenhos, tem ilustrações. Numa dessas ilustrações mostra o inferno, e é para crianças, hein, o livro, Catecismo Ilustrado, muito bom. Tem assim a imagem do inferno com 7 portas, 7 pórticos. Em cada uma das portas tem uma letra, está lá, letra G, está lá a letra A, está a letra L, enfim, vai vindo. Quais são essas iniciais? Justamente a dos 7 pecados capitais. E ali no Catecismo Ilustrado mostra, né, tem toda a explicação daquela gravura, diz que no inferno tem esses 7 pórticos, e que ali abaixo desses pórticos as pessoas sofrem as torturas, em relação ao pecado que mais elas cometeram aqui na terra. Então a pessoa que viveu muito a luxúria vai sofrer ali, vai entrar por esse pórtico da luxúria e vai viver ali os tormentos relacionados àquele pecado, naquela área do corpo em que ela mais pecou. Eu li recentemente um livro muito forte, se chama Tratado do Inferno, de Santa Francisca Romana, não sei se já ouviram falar dela, é muito forte assim, você lê e você enxerga e fala, realmente a eternidade existe. Nós teremos um destino um dia, o céu ou o inferno. O purgatório pode ser o nosso caminho para o céu. Mas nós precisamos mirar o quê? O céu. Eu não posso mirar no purgatório. Tipo, não, eu vou para o purgatório mesmo. Não, mira no céu. Mira no céu, porque você tem mais chance de chegar no céu do que aquele que fica mirando só no purgatório, fica vivendo uma vida mais ou menos. Tem muito risco de acabar caindo no inferno. Então, nós sabemos, existe uma eternidade para a gente viver. A nossa vida não acaba aqui. Claro, o nosso corpo vai se decompor um dia aqui, mas no momento da nossa morte, a nossa alma é separada do corpo e ela vai para o destino que nós merecemos aqui. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? De que forma nós temos vivido a nossa vida, meus irmãos? A gente tem se deixado levar pelos pecados capitais? A gente tem cometido pecados contra os 10 mandamentos? A gente está carregando esses pecados com vergonha de confessar? Ou com relaxo, depois eu me confesso, não, depois eu vejo, Gente, nós temos o dia de hoje, nós precisamos viver bem o dia de hoje, nós precisamos nos confessar mais vezes, precisamos ser amigos do confessionário, pelo menos uma vez por mês. Tem pessoas que gostam de se confessar toda semana, muito bom. Se puder, tiver essa oportunidade de se confessar toda semana, melhor ainda, quinzenalmente, mas pelo menos uma vez por mês, gente, seria o ideal, para que a gente consiga ir cuidando melhor da nossa vida, ir eliminando os pecados, que a gente vá se arrependendo de coração e procure já não mais fazer aquilo que a gente fazia, que a gente possa realmente voltar, que hoje haja a decisão no nosso coração de voltar para Deus. A Quaresma está aí para nos ajudar nisso também, nesse caminho, 40 dias para a gente se preparar mais assiduamente, para a gente perceber o que é excesso, o que está em excesso na minha vida, o que eu posso cortar. Igual os escoteiros, né, que vão eliminando da mochila, eliminando do corpo tudo que é peso, tudo que é excesso, porque senão eles não conseguem fazer o caminho deles, não conseguem subir, não conseguem avançar. Eu preciso tirar também tudo que é excesso, tudo que possa estar me prendendo às coisas rasteiras aqui à terra, porque um dia vamos nos encontrar com Jesus, ou na segunda vinda dele, ou no dia da nossa morte. De que forma nós temos nos preparado? Amém? Pensa nisso, pensa em tudo isso. Pode ser que você esteja meio revoltado dentro de você, nossa, mas que coisa chata.
Pensa em tudo isso, pensa com carinho e Deus vai te iluminar. E hoje eu peço a graça ao Espírito Santo. O Espírito Santo que você recebeu no dia do seu batismo. Quem é batizado? Levanta a mão. O Espírito Santo habita dentro de você. E hoje a minha oração, eu peço a Deus, na minha oração, que o Espírito Santo que habita dentro de você possa te mostrar. Ele mesmo vai te apontando. Porque mais do que alguém vir nos falar o que a gente precisa mudar, é Ele que fala dentro de nós. É Ele que nos mostra, nos convence do erro. A palavra já diz isso, que o Espírito Santo nos convence do nosso erro. Então que o Espírito Santo venha nos apontando, precisa mudar nisso, precisa tirar esse excesso, precisa fazer isso. E o Espírito Santo mesmo vai sugerir coisas para você fazer de penitência, de abstinência, coisas para você largar de vez, para você perceber, não, isso aqui não faz bem para mim, eu já vou largar de vez. Sabe? Deixa o Espírito Santo te conduzir. Nós dissemos na música, né? Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, eu quero me submeter. Você quer se submeter mesmo ao Espírito Santo, sim ou não? Só quem estiver disposto a mudar vai se submeter à voz dele, para ouvir o que ele está dizendo e seguir. Então eu preciso fazer isso, Espírito Santo, eu vou começar a partir de hoje. Não vou deixar para amanhã, eu não sei se eu tenho amanhã, eu preciso viver já hoje o meu melhor. Eu preciso hoje ser a minha melhor versão de mulher. Você, homem, precisa ser a sua melhor versão de homem, de pai, de esposo, de filho. Você, mulher, precisa ser a sua melhor versão de mãe, de esposa, de filha. Em tudo, como profissionais, em tudo, precisamos buscar melhorar. Nós podemos ou não? Então, dá um dó maior, por favor, só para a gente poder fechar. Peço que você fique de pé. A palavra diz: voltai, voltai para a fortaleza, volta para o Senhor. Fecha seus olhos, vai dizendo para o Senhor do seu desejo de voltar. Porque tanto eu como você, todos nós temos coisas mal resolvidas dentro de nós. Temos nossos erros, temos nossos limites. Todos nós temos pecados de estimação que são mais difíceis da gente se libertar. Coisas que a gente foi cultivando ao longo da vida, preguiças e tantos outros pecados que fomos acumulando e normalizando e dizendo que não tinha nada a ver, que tudo bem. Mas vejamos, nós precisamos encarar de forma mais séria a nossa salvação. Precisamos voltar para a fortaleza que é Deus. Precisamos voltar para Ele. Por isso eu te convido a cantar essa canção tão antiga, mas sempre tão nova. E pedir ao Senhor a graça de ser renovado, de ser renovada nesta tarde, nessa véspera de Quaresma. Possamos pedir ao Senhor: vem me renovar, eu quero voltar a Ti. Vai dizendo para o Senhor: eu quero voltar a Ti, Senhor. Eu quero voltar de todo o meu coração, quero voltar com jejuns, com lágrimas. Quero voltar, Jesus, com toda a minha alma para Ti. E procurar, a partir de agora, viver uma vida mais séria com o Senhor. Me preocupar mais com a minha salvação, me preocupar mais com a salvação dos meus filhos, daqueles que estão ao meu redor, daqueles que eu posso ajudar, Senhor. Renova-me, Senhor, por inteiro. Ajuda-me, Senhor, porque sozinho eu não sou capaz. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem nos ajudar em todo esse processo de renovação, em todo esse nosso processo de conversão que só vai acabar no dia que estivermos no túmulo ou que estivermos na glória de Deus. Esse processo de conversão precisa acontecer com a Tua ajuda, Espírito Santo. Então venha nos renovar.